Olá, meu nome é Renata Gouveia, eu sou psicóloga coaching, analista comportamental e palestrante e este é o nosso canal Psico Relife. Sejam todos bem-vindos. Bom, no tema de hoje eu vou falar sobre uma relação de pessoas, se colocar no lugar do outro, é o que mais se vem ouvindo, principalmente agora nós estamos aí com a pandemia do Covid-19, por todas as questões transtornos que passamos, por tudo que vem acontecido, pelas questões negativas, né, principalmente na área da saúde. E vamos falar, não somente, né, por causa do Covid, em situações que vem gerando transtornos aí, mas também na vida afetiva, no colega de trabalho, perante aos nossos familiares, né, no contexto familiar e na sociedade inserida, que era o se colocar no lugar do outro, o famoso tanto se colocar no lugar do outro. É muito bonitinho, muito fofinho se falar, se colocar no lugar do outro, mas talvez sentir o que o outro sente. Será que todas as pessoas estão preparadas, têm esse sentimento? Como ela se coloca quando o outro é injustiçado, julgado ou analisado de uma forma negativa? Um exemplo que nós vamos falar já já. A empatia, nada mais e nada menos, ela é uma capacidade psicológica de sentir, né, o que o outro, né, sentiria, o que a outra pessoa sentisse, como se estivesse na mesma situação, vivenciada por ela, certo? É tentar compreender os sentimentos e as suas emoções, procurando experimentar que sente o outro indivíduo. Geralmente nós temos aí nas nossas relações as pessoas que por um descuido ou algum processo que ela tenha, né, acontecido, ocorrido com ela, e aí vem alguém à tona e fala, eu me coloquei no lugar da pessoa, como se fosse comigo, então por isso eu comprei uma determinada briga, uma situação. Né? A empatia, ela leva as pessoas a ajudarem as outras. Quando eu me coloco no lugar do outro, na dor do outro, queira quer não, eu estou tendo um sentimento de emoção, um sentimento que seja de dor, né, fragilizado, talvez no estado vulnerável, eu vou me colocar, talvez por eu já ter passado, ou até mesmo não ter passado, mas não gostaria de sentir aquela dor, aquele sofrimento. E aí eu acabo sentindo naquela relação, né, que o outro está passando por uma situação, eu acabo sentindo a mesma dor, a mesma vivência ou uma experiência, talvez. A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias, de forma em que a outra pessoa toma suas decisões. Geralmente aí a gente ouve quando alguém fala assim, se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Né? Ah, fulano, um exemplo agora, vou ser um pouco mais rude. Fulano matou fulano, mas se eu estivesse no lugar eu mataria do mesmo jeito. Um exemplo. Você tem que ter uma empatia de ser um assassino? Não. É uma questão de perda, uma questão de sentimento, estado vulnerável, né? Aquele sentimento de dor. Eu não gostaria de estar na sua pele. Então, como eu falei, quando a gente parece que acaba comprando, né, a briga do outro, sendo injustiçado. A empatia, por exemplo, nós temos aí um exemplo, um exemplo de empatia no caso de racismo. O comportamento, né, que a pessoa tem para de agredir o outro. E aí você seja na mesma situação, você tem um sentimento de se colocar. Quando o outro é agredido com palavras, agredido até com, às vezes, não só com uma questão verbal, uma questão moral, até uma questão física, e que você não gostaria de passar por aquilo, né? Seja indiretamente com você ou não, o sentimento de se colocar no lugar do outro é acolher, né, a dor sofrida por ele. São as manifestações de empatia. Sendo assim, o antônimo de empatia seria a indiferença do que o outro sofre. Então, muitas das vezes nós passamos diariamente vários tipos de ataques, né?
várias situações de dor, e aí você fala, você não está sofrendo porque você não está no meu lugar. E quando o outro não manifesta essa situação que ele não consegue entender, que ele não tem aquele sentimento, ele não tem empatia, ele não tem a compaixão, ele não se coloca no seu lugar. Ele não sente a dor que você teve naquele ato, que seja de uma forma agressiva ou não. A origem do termo, né, empatia, que é o que significava a paixão, quer dizer. A empatia pressupõe como a comunicação afetiva com uma outra pessoa e é um dos fundamentos de identificação, de compreensão psicológica, né, dos outros indivíduos. A psicologia, quando nós estudamos desde o início da graduação, uma das coisas mais abordadas dentro da faculdade, né, eu como psicólogo, talvez pela grande demanda aí que eu vou ter por transtornos, síndromes e situações, e eu não tenho, né, talvez não passei tudo o que vários pacientes passou, né, ao seu longo da vida, ao seu longo da caminhada, mas através de todo o conhecimento, da técnica e do estudo científico, eu consigo ter empatia. Por quê? Ser psicólogo, se colocar no lugar do outro, ouvir, ter uma escuta estruturada, atenta, para poder lidar com um problema do outro, para poder enfrentar, né, em todas as sessões, no setting, ali na questão psicológica, fazer com que o paciente ele possa entender a sua dor, que ele possa entender os conflitos. Então, nós temos que nos colocar no lugar do paciente. E a empatia é isso, é eu me colocar no lugar do outro. Não preciso ser psicólogo, preciso ser ser humano, ter sentimento e emoção funcionando. Um psicopata, por exemplo, ele não tem empatia, ele tem um poder de persuasão para com o outro, são coisas diferentes. Entende? Então, hoje na sociedade, muitas das vezes nós vemos casos aí extraordinários, pessoas com assim um grau de perversidade gigantesco. E aí onde eu falo, cadê a empatia? Né? Ele gosta de ver a dor, o sofrimento. A empatia é o contrário. Eu acabo acolhendo a dor e o sofrimento do indivíduo, né? Do próximo. E é isso. E até o nosso próximo vídeo.